Muito bem, já estamos de volta aqui com o nosso Balanço Geral, Presidente Dutra, e como anunciado, né, hoje, aqui no nosso programa, um bate-papo com o secretário municipal de Educação, já está virando sócio aqui do nosso programa, né, Diego Mota Belém, sempre falando da educação presidutrense, né, e hoje o secretário está aqui conosco para um bate-papo. Né. Em primeiro lugar, secretário, boa tarde, obrigado por estar aqui conosco. Você está vindo, né, já de um evento, né, que já aconteceu hoje pela manhã. Está acontecendo ainda. Né, está acontecendo ainda e agora aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer mais uma vez estar aqui na TV, né, prestando esclarecimentos à sociedade, né, à nossa comunidade escolar. Né. Estávamos agora há pouco em um evento de lançamento do Plano Municipal de Educação Ambiental, né, a construção de um Plano Municipal de Educação Ambiental, que vai passar, Paulo, a fazer parte do nosso currículo, né, escolar, educação ambiental, e o governo do estado está aqui em Presidente Dutra, organizando essa conferência, esse seminário, para que todos os setores da sociedade, o poder público, os empresários, a comunidade escolar, todas as facetas aí da nossa sociedade, a sociedade organizada, né, possa estar sugerindo, né, medidas e pontos de interesse para a implementação da educação ambiental no município de Presidente Dutra. Isso a longo ou a médio prazo? É a médio prazo, porque nós precisamos primeiro construir esse plano municipal de educação, depois vai a minuta desse projeto para a lei, para a Câmara, né, desse projeto de lei para a Câmara, para que possa ser analisado pelos vereadores e depois transformado em lei, e assim a gente poder... Isso a nível de município, Isso a nível de município. O Estado já tem, né, já foi feito, não é uma coisa muito antiga, é recente, né, é bom a gente falar sobre isso, e aí o município está sendo assessorado nesse ponto pelo governo do Estado, com essa parceria com a SEAMA, né, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, e a Secretaria de Educação também, que está envolvida nesse processo, tanto a do Estado como a do município. Então o evento está acontecendo hoje, né? Na Unifacema, está previsão de término agora para as 13 horas. Muito bem, secretário. Você falou agora aí, vereador, né? Falou Câmara. Foi falado na última sessão, né? Um dos motivos de você estar aqui hoje conosco é justamente isso. Foi falado na última sessão por né, dos vereadores que compõem o Legislativo, que a educação de Presidente Dutra está capenga. Né? Despencou, essa palavra despencou, foi uma palavra bastante utilizada. E o senhor está aqui justamente para participar conosco, né, sobre essas palavras que eu sei que chegou até o senhor, né? Sim, Paulo. Nós até fizemos um vídeo explicativo, né, para que a sociedade possa se tranquilizar, né, saber realmente o que está acontecendo. Né. Na verdade, foi uma palavra infeliz, no meu ponto de vista, né, porque na fala, no vídeo, o vereador se dirige única e exclusivamente a uma etapa, né, apenas ao segundo ano do ensino fundamental, né, do Fundamental 1, que a gente chama de Fundamental Menor, enquanto que a avaliação do SEAMA, ela abrange o 5º ano, o 9º ano, né? E dentro dessas avaliações, o 9º ano de Presidente Dutra, inclusive, ficou em primeiro lugar, quando ele ranqueia lá os municípios, que não é o propósito da avaliação do SEAMA, né? Mas assim, o município de Presidente Dutra ficou em primeiro lugar no 9º ano. Então, assim, ele resume a avaliação dele com relação a educação de Presidente Dutra de forma injusta, do meu ponto de vista, né, e equivocada, apenas a avaliação do 2º ano, que ele focou no vídeo em língua portuguesa. Né, e nós estamos avaliando língua portuguesa e matemática, o 2º, o 5º e o 9º ano do ensino fundamental. O senhor falou aí a palavra SEAMA, tá? E aí, quando o senhor usa a palavra SEAMA, que foi também usado lá na tribuna, tá? O que é o SEAMA? Pronto, o SEAMA é importante te esclarecer, né? Porque às vezes a gente fala e acha que todo mundo está inteirado sobre o assunto. Sistema, né, de avaliação da educação do Estado do Maranhão. Sistema de avaliação. É um sistema de avaliação que, nesse caso, nós temos também o SAEB, que é feito a nível nacional, e o SEAMA ele é feito a cada 2 anos, o SAEB é feito a cada 2 anos, mas o SEAMA é feito anualmente com os alunos da rede municipal de ensino, né, para avaliar
os estágios, o desempenho dos alunos de segundo, quinto e nono ano. Então é um sistema de avaliação que ele tem como principal objetivo, principal intuito, orientar as nossas políticas públicas, né? É uma ferramenta de gestão, onde ele vai mostrar para o dirigente de educação, que sou eu, vai mostrar para as minhas coordenadoras de eixo, lá na Secretaria de Educação, e vai mostrar para os professores, porque os números que foram falados no vídeo são números de média geral, mas os professores recebem no seu acesso, a Secretaria de Educação recebe no seu acesso no sistema, dados de cada aluno, né, como cada aluno se desenvolveu naquela etapa daquela prova. E aí isso vai nos possibilita a gente entender quais as dificuldades, quais os alunos que estão com maior dificuldade em determinada disciplina, como português ou matemática, e dar ao professor essa possibilidade de mapeamento para que ele possa focar ali parte do seu tempo, né, naqueles alunos que estão com uma certa deficiência no aprendizado. Então, o interesse do CEAMA, o objetivo do CEAMA, não é ranquear municípios, até porque, imagina, Paulo, foi comparado no vídeo o município de Presidente Dutra com Graçaranha, se eu não me engano, né? Nós temos cerca de 7.400 alunos hoje no nosso município. E eu imagino que Graçaranha, se tiver muito, tem que ter 2.000, 3.000 alunos, né? Então, assim, como é que você compara uma estratégia, uma estratégia de gestão de ensino com uma realidade tão diferente? Então, o CEAMA não veio para isso, ele não existe para isso, para ranquear municípios. O CEAMA, ele existe para nos dar um feedback, né? E um feedback imparcial, um feedback confiável, porque é feito de forma externa, por isso que é chamado de uma avaliação externa, para que nós, enquanto dirigentes municipais de educação, enquanto coordenadores, professores, diretores de escolas, possamos traçar estratégias para compensar essa defasagem de aprendizado, que isso é comum acontecer, inclusive, não é novidade, né? E também a gente já esperava, de certa forma, uma certa queda de desempenho em algumas etapas dessa prova, porque 2024 foi um ano que tivemos eleição, 2024 também nós tivemos uma novidade no processo, no sistema de avaliação, que foi uma prova escrita, né? Então, vários detalhes que a Secretaria de Educação tem conhecimento fazia com que a gente prevesse um resultado que não era, eu não vou nem dizer insatisfatório, mas que não estivesse na nossa meta, né? Nós não atingíssemos a nossa meta, entende? Então, é importante a gente estar esclarecendo isso para a comunidade, porque um vídeo como este, lamentavelmente, ele vai para o lado político da coisa, né? E acaba trazendo desinformação para a sociedade. Aparentou para a sociedade de Presidente Dutra que a educação despencou, como ele falou, né? Então não é injusto, não é justo isso com toda a equipe que trabalha, e aqui eu incluo todos, desde o professor, aos nossos colaboradores nas escolas e a própria Secretaria de Educação. Em cima disso, então, só refrescando a memória, né, que você usa muito a palavra vídeo. Quem assistiu ao vídeo ficou sabendo agora que o CEAMA não faz esse ranking entre os municípios, não é isso? Foi isso que eu entendi? Não é objetivo do sistema fazer isso, não. Porque, em outras palavras, como eu vi também o vídeo, foi colocado, né, parabenizado a cidade de Graçaranha, não aos professores, e sim ao prefeito. Que também é um outro equívoco que nós entendemos, né? Porque ele nem menciona a Secretaria de Educação, nem menciona os professores. Assim como aconteceu com o Alexandre Costa também. É falar do nome do prefeito. Isso. Né? É falar do nome do prefeito. Certo. Claro que o prefeito é o gestor maior do sistema, né? Da política pública, né? Mas quem está na ponta aqui são os professores, os nossos diretores de escola participam muito desse processo, porque, Paulo, é importante destacar que até as faltas, a ausência de aluno, por exemplo, no dia da prova, que a gente chama de participação, ele também entra na padronização do resultado. Então, na época do CEAMA, nós fazemos uma força-tarefa, junto com os diretores, com as famílias, né, para evitar que o aluno falte no dia da prova, porque tudo isso impacta no resultado. Não é só o desempenho naquela habilidade que vai impactar no resultado do aluno, né? Então, e a prova também não dá para a gente simplificar
fazer aqui de uma forma simplória uma definição, porque a prova também tem vários critérios científicos para avaliar o aluno. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se o aluno acerta uma questão tida por eles como difícil e erra uma questão fácil, naquela avaliação o sistema critica isso. Ele vai identificar que aquele aluno chutou a questão difícil. Então, assim, é muito complexo o sistema de avaliação para você resumir ele em um ranking. Não tem como fazer isso, entende? Muito bem, estamos conversando com o secretário municipal de educação, Diego Mota Belém. Secretário, eu vejo, como foi falado lá, a questão do segundo, do quinto e do nono ano, tá? Ou seja, o segundo teve uma queda, que você acaba de falar aqui. Sim, né? A questão de matemática e português, se não me engano. Deixa eu só passar os números, né? Que nós estamos vendo aqui, né? Por exemplo, nesse primeiro quadro amarelo aqui, segundo e quinto ano, né? Nós temos aqui o ano de 2022, 3,6 no segundo ano, certo? No ano de 2023, que foi um ano muito bom para Presidente Dutra. Não é que nós caímos, é porque em comparação com 2023, foi fora da curva o crescimento, né? Mas em 2024, você pode observar que nós tivemos a nota de geral padronizada de 4,4. Ou seja, foi 0,5 a queda, 0,5 décimos a nossa queda, que ele disse que despencou. Pois é, né? e isso que entra a matemática e o português. Justamente, essa aqui é a média geral, certo? Aqui de segundo ano de português e aqui de matemática, certo? Então você pode ver que em matemática nós fomos ainda melhor do que português, né? 4,8, mas em relação a 2022 nós continuamos numa elevação, né? Num crescimento, né? Foi 0,2 a menos em 2024 do que 2023. Lembrando que nós estamos comparando com 2023, né? Um ano dessa gestão também, né? E se você for pegar números aí anteriores, você ainda vai ter uma disparidade maior ainda. Então, quando ele fala que a educação despencou, aqui nós estamos falando de 0,5, aqui nós estamos falando de 0,2 no segundo ano. Mas no quinto ano, no nono ano, nós tivemos um avanço e um crescimento aqui na média. É porque quando você fala aí da questão do nono ano, tá? Foi falado agora que primeiro lugar na regional, foi até colocar 17, mas só são 16, né, na verdade. Então o nono ano de Presidente Dutra é em primeiro lugar entre os 16 municípios, né? Sim, nós estamos entregando para o estado do Maranhão, que vai assumir esse aluno no ensino médio, né? Um aluno com a preparação adequada, né, acima da média, entendeu? Então, nós, na regional de Presidente Dutra, nós estamos em primeiro lugar no nono ano. E isso não é falado, logicamente, por quê? Porque o interesse naquele discurso era meramente político, né? Então, se fosse realmente um interesse, preocupação com a educação, primeiro eu acho que ele deveria ter nos procurado. Isso, é isso que eu ia falar. Para saber dos números, para saber quais são as estratégias, para saber da gente onde foi que a gente identificou que nós erramos, né? Então isso é que é importante quando você tem um interesse de realmente ajudar com o progresso do desenvolvimento da educação. Né? E não alarmar a sociedade dizendo que a educação de Presidente Dutra despencou. Isso a gente considera como inadequado e até faltou responsabilidade na utilização desse termo. É o que nós chamamos de falta de conhecimento, né? Na verdade, então a secretaria está aberta para qualquer informação que quiser buscar, seja A ou seja B. Sim, claro, esses números são públicos, inclusive, tem uma plataforma que é divulgado, né? Mas lá no vídeo ele disse que foi a própria Secretaria de Educação do Estado que passou os números para ele, né? E eu acho que talvez a pessoa que informou ele também estava imbuída de alguma causa política que não passou a informação completa e correta. E se a informação tivesse sido desse jeito aqui, dessa planilha aqui? Pronto, aí ele, nesse caso, então, teve no mínimo uma vontade dele de explanar os dados corretos, né? Porque aqui está claro que no quinto ano... Isso aqui o Estado tem, né? Tem, sim. Isso aqui o Estado tem. Isso aqui é coletado da plataforma, certo? No quinto ano nós podemos ver que em 2022 ficamos com a média 5, em 2023 5,6, em 2024 5,9 em matemática. Então nós estamos numa crescente. Em português do segundo ano foi onde nós tivemos a queda aqui de 0,2, né? Mas aqui também, ó, nós estamos numa crescente em português do quinto ano. Então, o único ano que nós tivemos uma defasagem foi o segundo ano em português e matemática. E nós lembramos que nós temos do primeiro ano até o nono ano do ensino fundamental. E buscando corrigir.
E isso, buscando corrigir. Essa é uma ferramenta, como eu disse, de estratégia, para mostrar para a gente um diagnóstico de como está a nossa realidade, né? E lembre-se de uma coisa também, Paulo, que aqui esse retrato representa a realidade do município de Presidente Dutra, sem maquiagem, sem nada. Isso aqui realmente é o resultado fiel do que representa a nossa educação, né? Então, eu não posso dizer que há municípios que fazem uma maquiagem, mas a gente pode reduzir uma participação e os números ficarem um pouco melhor. Mas aqui, na nossa realidade, para a sociedade de Presidente Dutra, eu quero deixar claro que esse representa a nossa realidade. Nós não estamos escondendo nada e é isso que demonstra esses resultados. Se viesse a esconder, estava enganando a quem? A si mesmo? A si mesmo, né? Então não faz sentido, né? Só para poder ficar bem com a mídia, né? Não faz sentido. O importante é a gente saber que essa é a realidade do nosso município. O importante é a gente utilizar esses números para orientar as nossas políticas públicas para poder retomar o crescimento que a gente tem como meta lá na Secretaria, né? Nós queremos sempre evoluir e chegar a um nível adequado realmente de educação para a nossa cidade. Secretário, a gente também, como foi um vídeo público, né, falado ao vivo, falou-se também que a classe dos docentes é uma classe hoje fraca em Presidente Dutra. Como o senhor explica isso? Olha, no nosso ponto de vista foi um outro grande equívoco, né, do vereador, até porque não é só o professor que faz parte desse processo, certo? Desde a Secretaria de Educação até a ponta no professor, existem várias mãos que contribuem para que esses resultados aconteçam, né? Como eu disse anteriormente, nossos diretores, nós temos os orientadores pedagógicos, né? Nós temos o teletransporte de escolar, que também contribui nesse processo para que os alunos tenham frequência adequada, para que no dia da prova não falte ninguém. Até os monitores de ônibus são convocados para esse momento, né? Eles entram em contato com as famílias para que não falte ninguém no dia da prova. Então, é uma mobilização muito grande. E aí é injusto você colocar essa conta de não atingirmos a nossa meta nas costas do professor. E eu quero deixar bem claro aqui que nós confiamos na nossa equipe de professores, né? Nós sabemos que com intervenções pontuais da CEMED, com orientação, com formação pontual, nós não temos dúvidas de que nós vamos melhorar esses números do segundo ano e do quinto e do nono, porque nós não queremos também nos acomodar. Então o senhor acha que a educação, em especial, está no pacote, ou seja, num presente bonito, e quando você abre é uma caixa de fósforo? Outra infelicidade, né, constada no vídeo, né, que ele fala isso no vídeo a respeito das nossas infraestruturas, né, que estão sendo melhoradas, né. Eu acredito que, ao invés de parabenizar o prefeito por estar corrigindo aí uma defasagem de anos de sala de aula em quantidade, em qualidade, né, nós temos nossas reformas, as salas estão no padrão do MEC, que é 6x8, nós aumentamos a quantidade de escolas, reformamos escolas aí, nós aumentamos a quantidade de salas, corrigindo aqui, ampliamos, né, várias escolas nesse período de 4 anos do primeiro mandato. Então, esse resultado, qualquer intervenção que é feita na educação, principalmente, ela é de médio a longo prazo. Você não tem como investir hoje em educação e colher os frutos no ano seguinte. Então isso mostra também falta de conhecimento, despreparo por parte do vereador nesse sentido. Ele deveria ter ido buscar as informações primeiro na secretaria, né? Ele chega a dizer que ar-condicionado não vale de nada, né? Mas as condições de trabalho, se você traz um conforto para o aluno, você aumenta a possibilidade dele frequentar a escola, você diminui a evasão escolar, se você dá conforto para os professores, você melhora as condições de trabalho dele. Hoje nossas escolas contam com sala do professor, com banheiro privativo. Muita gente, inclusive ele, pode achar que isso é banal, que isso é fútil, mas não. Faz parte do processo porque dá melhores condições de trabalho para o profissional. E ele vai desempenhar suas funções com mais esmero, né? Com mais dedicação.
Do outro lado, se nós temos também um profissional desmotivado, é claro que isso vai interferir no trabalho dele. Que já aconteceu, né? De passagem. E aconteceu também, Paulo, no ano de 2024, de forma específica. Como? Nós passamos o ano de 2024 inteiro, o sindicato dos trabalhadores batendo na gestão, culpando o prefeito do não pagamento do 14º salário. Nós passamos o ano inteiro com essa pauta. Né? E isso faz com que o professor, mesmo que ele fosse uma pessoa que não estivesse muito politizada, mas ele sente no seu íntimo uma desvalorização. Porque ele acredita que o prefeito não pagou porque não quis o 14º salário. E isso não aconteceu. Então até isso entra na conta desse resultado. Nós também temos que mencionar isso. É diferente quando você trabalha com um profissional motivado. Né? Então, a gente tenta na secretaria fazer esse tipo de motivação. Nós temos políticas de premiação, tem uma aí nova que está prestes a sair, nós estamos construindo ela como forma de motivação. Agora, o 14º salário, ano passado, foi um tema muito batido e que prejudicou muito a nossa administração. Estou conversando com o secretário municipal de Educação, Diego Mota Belém. Eu vou pedir um intervalo aqui rapidão, o intervalo é rápido, tá? E a gente volta já ainda aqui com o nosso bate-papo com o secretário. É rapidão, não sai daí. Lá pelo vereador, ele fala que CEAMA e Fundeb, aí parece que mistura as coisas, né? Do sistema estadual de avaliação. O presidente Dutra vai perder 70%. Enquanto, na verdade, eu vejo que o CEAMA, hoje o Maranhão, né, porque esse programa, nós estamos falando do programa estadual, que não tem nada a ver com o governo federal. Né? No caso aqui, CEAMA é Estado. Né? E aí foi feito um comparativo que o governo estadual, com a questão do ICMS, para chegar a esses 70%. Uma mistura. Na verdade, Paulo, é uma boa oportunidade para a gente explicar, né, que esse ranqueamento que ele faz lá, na verdade, é uma política pública do governo do estado do Maranhão, que, salvo me engano, foi iniciada essa política pública pelo governo do estado do Ceará, que é uma referência em educação, né, para o Brasil, e é um plus de receita, né, onde parte da receita, se eu não me engano no Ceará, é 18%, dessa receita do ICMS estadual, eles dividem entre os municípios de acordo com o ranking da sua avaliação externa. O Maranhão demorou um pouco seguir essa receita, né, como política pública, mas corrigiu esse atraso, de certa forma, como um dos maiores percentuais do Brasil, né, dos estados que têm essa política pública, de dividir uma parte do ICMS, ratear ele entre os municípios, né, e aqui, claro, para ser justa essa divisão, aí sim é feito um ranking, né, de quem teve os melhores desempenhos na avaliação do CEAMA, que é estadual, e aí segue-se uma cota de distribuição. Para título de informação, no ano de 2024, nós recebemos, referente ao ano de 2023, um valor de 1.800.000 e poucos mil, né? 1.798.000, me parece, para ser mais exato. Ou seja, isso é uma receita a mais, né? Essa é a política pública que tem dado certo, Brasil afora, e o Maranhão também implementou aqui no estado, né? A gente vê que, falando aqui da questão, que primeiro a fazer isso foi o estado do Ceará. Tá? Então, em termos de pesquisa, hoje o Maranhão está aí com 20%, né, desse rateio, e do ICMS na educação, e o Ceará com 18%. Ou seja, o Maranhão bem acima, né? O Maranhão hoje é um dos estados que está com o maior percentual, né, isso a gente... essas estratégias, esses números, Paulo, é bom esclarecer que nós recebemos isso nos encontros que nós temos com o governo do estado, né? São marcados ciclos formativos, lá os secretários participam, a parte
de coordenadores da secretaria participa, né? Então nós temos uma coordenadora de avaliação externa, que é a Francisca, aqui no nosso município. Que vai estar aqui no programa, tá? Talvez essa semana o convite já vá ser feito para a Francisca participar para falar sobre esses números. Porque, claro, eu sou secretário, eu tenho que ter conhecimento geral sobre tudo, mas algumas informações mais específicas, nós temos uma coordenadora no município que tem todos os dados e detalhes de como funciona, né? Esses dados, como é que são processados esses dados, como é que se chega nesses números de 5,5, 5,6. Então, esses dados mais técnicos, nós temos uma coordenadora que pode trazer mais esclarecimentos nesse sentido. Pois é, o convite já vai estar feito para a Francisca, tá? Que tem conhecimento desses números e vai estar conosco ainda essa semana aqui no nosso Balanço Geral. E sobre os desafios também, né, que nós temos enfrentados, né, nas aplicações dessas provas, não é fácil, então ela vai ser a pessoa ideal para esclarecer os detalhes sobre a avaliação. Mas já está feito o convite, viu? O convite já está feito. Aqui, só aqui mandando um abraço para as pessoas que estão acompanhando a gente. Gilson de Alencar, ótimo esclarecimento. O professor Gilson, eu creio. Joana Neta Lima também batendo palma. Ana Graziele Santos também batendo palma. E o Hamilton Fernandes está dizendo aqui, moro em Imperatriz, mas amo minha cidade de Presidente Dutra. Quero também mandar um abraço aqui para Sandra Elias, em Teresina, Lúcia Holanda, em Teresina, também acompanhando a gente. Hugo Dário Menegozzi, esse está em Buenos Aires, ele está assistindo a gente, tá? Hermosa semana, Presidente Dutra, teremos lá na mesma hora. Estamos na mesma hora de Brasília, que ele está dizendo aqui. Parabéns, Paulo. Hugo, um abraço para ti, tá? Tenho certeza que tu escuta muito Mercedes Sosa também, da Argentina. Adrielma Costa, em Presidente Dutra. Noé Lopes, em Brasília, acompanhando o nosso balanço geral. Quer dizer, espalhado por todo o país, você pode ver. Essa é a nossa audiência aqui do nosso balanço geral, secretário. Secretário, quando se falou da caixinha grande, que no final é uma caixa pequena, parece-me que está atingindo ali professor, aluno, diretores, pessoal da CEMED, porque a CEMED também é formada, por sua grande maioria, por professores. Nessa infeliz comparação também, né? Ele compara, né, a escola com uma caixa grande, eu entendi assim, né? Ele compara as nossas escolas com uma caixa grande de presentes e uma pequena caixinha de fósforo dentro, né? Mas essa forma depreciativa que foi utilizada atinge mais, Paulo, quem está na escola, que são os nossos professores, os alunos, as famílias, né, que complementam, que faz parte desse processo de educação, né, os nossos diretores, nossos orientadores pedagógicos. Então, nesse ponto específico, eu acredito que ele atinge mais, denigre mais a imagem de quem trabalha na ponta da lança, por assim dizer, né, do que a própria secretaria. Né? Então, assim, mais uma vez, eu ressalto, é um processo complexo a educação. Não é a falha de um que vai interferir e ser a culpa do resultado, né, ou de não alcançarmos o resultado almejado. Né? É um conjunto, né, que vai desde o aluno, as famílias, o compromisso das famílias, a preparação dos alunos para as provas, né? Na prova de 2024, além da prova escrita que foi inserida, Paulo, eu me lembrei aqui agora, que todo ano, 2023, por exemplo, há uma avaliação que é feita no início do ano, que a gente chama de diagnóstica, né? Para mostrar justamente onde que a secretaria, onde que os professores, os orientadores pedagógicos, os nossos diretores, foquem para corrigir para aquela defasagem que está sendo apresentada naquele primeiro momento. E o ano de 2024, a instituição CAED, que foi quem foi o responsável por elaborar e aplicar essas provas, não fez a avaliação diagnóstica no início de 2024. Né? E isso também é um ponto que deve ser considerado, que pode ter prejudicado grandes sistemas de ensino, como é o de Presidente Dutra. Porque ele comparou, o vereador, com o município de Graça-Aranha, né? Lá eu tive a informação aqui que não chega a 2.500 alunos. Nós temos quase 7.500 alunos. 1.500 alunos, melhor dizendo. 1.500 alunos. Lá né? em Graça-Aranha. Então, uma avaliação diagnóstica dessa, para uma rede grande como a nossa, ela é de extrema importância.
né? E aí você comparar duas redes com uma imensidão de diferença aí, né, de alunos, consequentemente de profissionais, né, porque de acordo com a quantidade de alunos é que nós temos quantidade de escola, quantidade de professores, quantidade de diretores, né, de orientadores pedagógicos. Então é injusta e equivocada essa comparação que é feita no vídeo do discurso do vereador. Secretário, quero lhe agradecer, porque sei que se a gente for puxar assunto aqui de educação, mas o foco era esse, né? Dar uma explicação para a sociedade, que essa é que merece. Sim. Saber o que está acontecendo, tá vendo esses comparativos, olhando aqui, você falando de 1.500 para 7.400 alunos, quer dizer, 4, 5 vezes é até injusto um comparativo desse, tá? E queremos agradecer sua presença aqui. O nosso próximo convidado vai ser a professora Francisca, vai estar conosco no nosso Balanço Geral ainda essa semana, talvez amanhã, talvez quarta, a gente vai combinar com ela. E também, assim como a professora Cátia Rejane, né, para participar também, que são pessoas que estão ali trabalhando com números também, né, e com a qualidade da educação hoje em Presidente Dutra. Então, mais uma vez, queremos lhe agradecer pela sua participação no Balanço Geral. Paulo, na verdade, eu que tenho a agradecer o espaço que foi aberto aqui para a gente dar esses esclarecimentos, né? Eu fiz um vídeo na sexta-feira ainda, diante das grandes atividades que a gente teve durante o dia. Hoje ainda, como eu te falei, né? Estou vindo de um evento ali que tive que dar uma fugidinha para vir aqui participar com vocês. Mas é um prazer sempre estar aqui, trazer as informações sobre a educação, né? Trazer a realidade da nossa educação. Eu quero deixar a mensagem para a sociedade que fiquem tranquilos, a educação de Presidente Dutra não despencou. Nós estamos comprometidos com esse processo, né? É uma dedicação imensa. Vocês não imaginam o quanto de toda a equipe da CEMED, dos nossos professores, diretores, de todos os colaboradores da educação. Nós estamos diariamente comprometidos com esse processo, muitas das vezes trabalhando até acima da nossa carga horária, para que nós possamos alcançar os objetivos. Então, fiquem tranquilos, nós estamos no caminho certo e a educação de Presidente Dutra não despencou, como foi falado pelo vereador. Tá? Muito bem. Mais uma vez, obrigado ao secretário, obrigado ao pessoal que acompanha, né, o secretário, todos aqui conosco.